Hoje é dia 7 de setembro, dia da nossa pátria. E eu quero conversar com você, meu irmão e minha irmã, sobre a importância desse dia. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao versículo 11, onde Jesus realiza a pesca milagrosa, onde Jesus chama os discípulos. Ao encontrar os discípulos, Jesus pede para que eles lancem as redes em águas mais profundas. E diz o evangelho que Jesus sobe na barca de Pedro e pede para que se afastem um pouco da terra, ou se afastem um pouco das águas. E ele coloca a barca mais para frente e começa a ensinar as multidões. Ora, queridos irmãos, por que Jesus fez isso? Naquela época não existia microfones. Então, quando se afastava um pouco a barca para dentro da água, então a sua voz ecoava um pouco, devido às águas, e aí as pessoas podiam ouvir melhor. A gente sabe disso pelas experiências que a gente faz. Se a gente chega em um lugar que tem muita água e você do lado de fora dá um grito, o seu eco vai além das águas. Você escuta o seu eco, principalmente se naquele lugar houver montanhas ao redor, houver serras. Então Jesus se utilizava, vamos dizer assim, dessa tecnologia, podemos assim dizer. E Jesus, no final do evangelho, pede para que Pedro e os discípulos, e nós hoje, não tenhamos medo. Não tenhamos medo, porque Ele está nos chamando. Ele está nos convidando para sermos pescadores de homens. E diz o evangelho que os discípulos limparam os barcos, atracaram os barcos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então, queridos irmãos, deixemos tudo e sigamos o Mestre. Deixemos tudo pelo anúncio do reino de Deus. Então, o evangelho vai tratar justamente dessas questões. Mas eu queria também refletir com vocês o evangelho próprio da missa de hoje. Na nossa Igreja Católica Apostólica Brasileira, nós temos uma missa própria pela pátria, pela nossa pátria. Tem leituras próprias, porque a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela tem o seu missal próprio, é um missal próprio, com um jeito próprio da Igreja Brasileira, produzido pela Igreja Brasileira, e que nós temos um ritual que se diferencia dos outros rituais católicos de outras igrejas. Esse é o nosso próprio. Nós temos o nosso lecionário brasileiro, é um lecionário próprio, com leituras próprias, organizado pela própria Igreja Católica Apostólica Brasileira, e que vai se diferenciar um pouco das demais igrejas. E nós temos uma missa própria, que é a missa pela pátria. Nós temos aqui a imagem da nossa mãe Maria Santíssima, a nossa protetora, mais precisamente aqui com o título de Nossa Senhora de Fátima. Então peçamos à Mãe de Jesus que abençoe a nossa pátria, para que ela seja livre e seja liberta de todas as perseguições malignas, de todas as astúcias do maligno, principalmente as nossas famílias. E no evangelho da missa própria da nossa pátria, é o evangelho de São Mateus, o capítulo 5, versículo 43 ao versículo 48. Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Então essa era a máxima que se vivia naquela época. Amar somente aqueles que estavam próximos de nós. Aos inimigos deveríamos odiá-lo. Mas Jesus muda tudo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus disse que não veio abolir a lei e nem os profetas. Pelo contrário, ele veio fazer cumprir.
mas ele veio trazer um mandamento novo. Ele veio trazer uma interpretação nova. Interpretação estas que estavam sendo distorcidas por aqueles que queriam satisfazer as suas vontades e não a vontade do Pai. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os bons e cair a chuva sobre os justos e injustos, porque Deus é justo, Deus é justiça. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais, queridos irmãos? Os grupos religiosos que se acham salvos e que rejeitam os outros, esses grupos têm que repensar a sua fé. Porque Jesus está dizendo aqui, se a gente se aproxima, se a gente sauda, se a gente ama apenas aqueles que estão ao nosso redor, que recompensa teremos? Devemos também amar e saudar aqueles que não fazem parte do nosso grupo também. Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Está aqui, queridos irmãos, Jesus dando a dica de como ser perfeito como o Pai é perfeito. Claro que nós somos seres imperfeitos, não vamos atingir a perfeição, mas nós devemos caminhar em busca dela. E como isso deverá acontecer? Através de nossas orações, através das nossas ações, que assim o façamos, mas peçamos a presença de Deus, a presença de Cristo e do Espírito Santo, desse Deus que é único, que é trino, e que Ele nos abençoe, em nome dessa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.